Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo de Excel e VBA. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer automações web utilizando a nossa linguagem de programação VBA no nosso pacote Office, tá? Então, se você já gostou do tema da aula, não esqueça de deixar o seu like e deixe seu comentário para eu saber o que você achou da aula, tá? E até me dar a orientação de como conduzir as próximas aulas. Então, sugestões, elogios, dúvidas são sempre bem-vindas, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal da Organic Sheets, aproveite e se inscreve, é de graça e você me ajuda bastante. O canal da Organic Sheets, para quem não conhece, eu trago aqui conteúdos relacionados principalmente a Excel e VBA e outras tecnologias também que te ajudam no seu trabalho, no seu dia a dia, com maneiras mais fáceis, né, da gente poder executar nossas atividades rotineiras, tá? Então hoje são 129 vídeos gratuitos onde você consegue assistir e acompanhar aqui diversas novidades direcionadas aí ao Excel, ao VBA e outras tecnologias, tá bom? Então se inscreve lá, é bem simplesinho. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer automações aqui no nosso navegador de internet utilizando o VBA. Isso é muito útil em diversos, independente do ramo de atividade, do ramo de atuação, tá? Isso é muito importante porque hoje grande parte dos sistemas são sistemas web e a gente ainda tem essa necessidade de fazer algumas tarefas repetitivas e nada melhor do que a gente programar para que isso seja feito em prol a nosso favor, né? Sem ter que gastar muita demanda de tempo e tudo mais. Inclusive, eu trouxe alguns projetos já aqui no canal da Organic Sheets. Um deles foi o nosso robô de WhatsApp, que foi durante muito tempo o nosso principal produto comercializado, onde você fazia a instalação, e ele era baseado nessa técnica que eu vou ensinar hoje. Então ele fazia um processo repetitivo de mandar mensagens de maneira automática para, enfim, diversos números ali. Claro que tinha toda uma engenharia por detrás, mas de maneira bem simples. E outro também que eu trouxe foi um robô de comentários para Instagram. Então teve aí uma época, hoje não é muito, pelo menos eu não acompanho mais, mas teve uma época que sorteios no Instagram era bem divulgados aí, e imagina você ter que ficar ali fazendo vários comentários para tentar contar com a sorte, né? Claro que quanto mais comentários, mais chance você tinha de ganhar, estatisticamente falando, e aí eu criei um robô na época. Tem até hoje, eu acho que na loja da Organic Sheets, mas não está sendo mais comercializado por conta da falta de tempo para dar o suporte. Mas basicamente, o que a gente fazia? Tinha uma programação em VBA, onde você listava ali diversos nomes de seguidores seus ou de outros perfis, e aí automaticamente o robô ficava comentando repetitivamente ali numa foto, num post do sorteio. Isso aumentava suas chances de ganhar. Porém, isso, enfim, é bem interessante, essa sensação mesmo de que a gente precisa aplicar isso, mas a gente precisa entender que nem esse não é o melhor caminho de se automatizar algo, né, utilizando a web. Por quê? A maioria dos sistemas, eles não difundem, né, não propagam que você consiga facilmente manipular a página web através desses robôs de RPA, que é basicamente eu dou a instrução. Você vai clicar no botão tal, você vai clicar no campo de texto tal, você vai escrever isso, você depois vai para a página tal, você vai clicar no outro botão, ou seja, eu dou instruções para o robô passo a passo e o robô executa simulando a ação de um ser humano. Mas os principais sistemas não gostam aí desse tipo de aplicação. E o porquê? Eu vou explicar para vocês. Então imagina que você tem um site lá, a gente pode perceber isso, é exemplo do Enem, tá? A gente tem um site do Sisu e ele tem ali um fluxo convencional, enfim, diário, mensal, e aí, de repente, né, por um caso atípico, é quando sai a nota do Enem, várias pessoas tentam acessar simultaneamente, e aí que a gente tem a queda do servidor, porque o site está fora do ar. Na verdade, o site está lá no servidor, está disponível para acessar, o que a gente tem é um problema de gargalo. Tá? Então, são várias pessoas tentando acessar uma porta, então você imagina uma porta para um cômodo. Dentro desse cômodo está lá o seu sistema. E essa porta, sei lá, tem largura para entrar e sair uma pessoa por vez. Imagina 3 pessoas tentando entrar simultaneamente, mais 4 tentando sair, isso congestiona
ali essa passagem, consequentemente ninguém mais que está ali consegue acessar porque está engarrafado, basicamente isso. Então, as empresas acabam se preocupando muito mais com essa questão de estabilidade do site, tá? Então, imagine um exemplo prático que é muito procurado. Você fazer um robô para acessar o site da Receita Federal para consultar dados de CPF, situação cadastral do CPF. Tá? Isso é altamente... muitas empresas fazem isso manualmente e é um trabalho. Né? Imagine se você pudesse criar um robô para você consultar a situação de uma base de 5 mil clientes. Seria interessante, porque é menos trabalho gasto, menos trabalho manual, e você acaba ali tendo um robô fazendo esse trabalho para você. Você acaba liberando seu capital humano para uma outra atividade, e essa atividade repetitiva você deixaria um robô rodando, extraindo as informações de lá do site. Porém, como nem tudo são flores, aí você tem essa brilhante ideia, mas aí tem outra empresa que tem essa brilhante ideia, tem a outra empresa que também tem, na sua empresa você tem uma base enorme, aí você coloca 10 robôs ao mesmo tempo para poder rodar e fazer essa pesquisa. Então imagina o quanto de acessos que são gerados via máquinas, via robôs, nesse mesmo site, né? E isso acaba atrapalhando o desempenho do site. Então, visando o desempenho, o que as empresas fazem? Geralmente, elas colocam aquele CAPTCHA, que você deve conhecer, eu não sou um robô, que eles colocam lá para você clicar, para você selecionar quantos faróis tem na imagem, quais são os faróis, para você digitar as letras. Então esse CAPTCHA ou reCAPTCHA, eles são feitos justamente para impedir com que esses robôs, esses RPAs, né, esses processos automatizados roboticamente, eles sejam tranquilos, né, sejam fáceis de ser aplicados, porque o site ele não quer que você faça dessa maneira. Se você precisar extrair informações em massa de um site, o ideal é que você faça via uma API, tá? E não via um RPA. Mas claro que nem sempre o site tem uma API, às vezes, pô, eu já precisei extrair dados do site do CREMERG, né, do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro. E eles não têm uma API oficial, não tem uma forma simples de extrair. Basicamente você tem que acessar lá, colocar o CRM do médico e fazer a consulta braçal, extrair as informações, planilhar e pronto. Imagina a trabalheira que isso dá para uma base de 4 mil, 5 mil médicos. Então, eu já precisei criar um robô desse para acessar, então o robô acessava, no campo específico pesquisava o CRM, colava o CRM do médico, pesquisava, quando vinham os dados, ele pegava os campos dos dados e trazia isso para uma planilha, para a gente ter essa fonte, essa base de dados de maneira automatizada. Então era menos tempo, mais assertividade, consequentemente, e a gente sabe que a gente pode aprimorar com isso. Se o site ou qualquer coisa tiver uma API, tá? O ideal é que use API. O processo é bem mais simples, você consegue prever com mais facilidade eventuais erros que tem. E é por isso, já pegando o gancho aqui, convido você a conhecer o curso que está aqui na tela, que é o VBA Web Connect Pro, onde eu justamente te ensino a integrar o seu sistema, a sua planilha de Excel com APIs. Tá? Então eu ensino a fazer essa integração com a API para justamente você aproveitar, caso você tenha, você precisa extrair alguma informação de algum lugar e você tem aí acesso a essa API, você consegue extrair utilizando o VBA de maneira bem mais simples, tá? Porém, caso não tenha, essa é uma outra alternativa. Voltando aqui, inclusive eu tenho um robô, eu tenho esse robô do VBA, eu acho que ele ainda está na loja da Organic Sheets, ele é via RPA, né, o robô do WhatsApp. Então ele faz esse processo, ele loga no VBA Web, no WhatsApp Web, e aí ele vai lá no campo, ele digita a mensagem, ele envia a mensagem, ele depois acessa o link para conversar com outra pessoa, nesse link ele clica de novo, se precisar enviar uma foto, ele vai simular um ser humano, ele vai clicar no arquivozinho de foto, vai clicar lá, vai postar a foto e vai enviar. Diferente do que eu ensino aqui no curso VBA Web Connect Pro. Então eu te ensino com o robô a fazer todo esse processo, porém via com integração à API, da ZAPI. Então basicamente o que a gente faz é disparar essas mensagens passando algumas linhas de código e não tendo risco aí do robô clicar sem querer na hora que for clicar para enviar a mensagem. Pode ser que demore a enviar essa mensagem e aí você já perde, porque o robô ele vai continuar seguindo o fluxo, mesmo que essa mensagem tivesse sido enviada ou não. E isso pode causar um problema ou outro na hora do envio, na hora da execução em si. Então o uso da API é majoritariamente melhor, porém e justamente por isso que as empresas têm APIs, né, a maioria delas, justamente para facilitar essa troca de informações e você não ter que aí ficar criando toda uma estrutura.
Porém, vamos lá. Caso você não tenha essa opção, eu vou te ensinar hoje como utilizar o Selenium Basic para automatizar aqui o seu processo, tá? Vamos lá. Primeiro, o que é Selenium Basic, tá? O que é o Selenium em si? O Selenium, vou fazer uma breve descrição da minha colinha que eu tenho aqui, ele é uma ferramenta de automação para navegadores web. Então ele foi criado, ele basicamente, o objetivo principal dele é fazer testes. Então quando tem um desenvolvedor, por exemplo, a gente precisa fazer alguns testes. O Selenium ele é bastante utilizado para isso, para fazer testes mesmo em aplicações web e identificar possíveis falhas. Tá? Então ele coloca ali uma programação para rodar, acessar diversas páginas, clicar em diversos ícones no botão para ver se comporta como deveria, porém a gente também consegue utilizar para fazer essas automações, uma vez que remotamente a gente manipula o navegador, né, o navegador do Google Chrome. E outros também, do Edge, Opera, enfim, outros navegadores. E aí, uma alma abençoada desenvolveu esse Selenium, porém por VBA, é o Selenium Basic chamado. A gente tem Selenium em todas as linguagens de programação, no VBA, para o Python, né, que é muito utilizado, C Sharp, enfim, Visual Basic mesmo, .NET, e aqui no VBA não é diferente, tá? Tivemos o desenvolvimento, esse é um projeto um pouco antigo, né, pelo Florent, ele é o autor e tem outros contribuidores do projeto, mas basicamente você consegue pesquisar aqui no GitHub, pesquisando Selenium Basic no Google, e você vai cair nessa página, e aqui você consegue vir em Release Page, tá? E aí você consegue vir para a página do GitHub do Selenium Basic. Ele está na versão 2.0.9, tá? Essa última versão, desde 2016, que não tem uma atualização, mas você consegue vir aqui e fazer o download, tá? Só clicar aqui em Selenium Basic 2.0.9, ele vai fazer o download do arquivo para você. Ele é um arquivo executável, foi desenvolvido, digamos assim, não é clandestino, né, podemos chamar, acho que não podemos chamar assim, mas ele é um arquivo desenvolvido por nenhuma empresa gigante, foi desenvolvido por um desenvolvedor, não sei qual linguagem de programação que utilizou, e claro que é seguro, né? Porém, aqui o Excel ele vai gerar uma notificação quando você for executar pela primeira vez, talvez ele gere aí no seu computador, perguntando se você permite com que manipule o seu computador, e aí, como qualquer outro programa, você vai clicar em sim. Aqui você vai dar Next, tem que mudar aqui para aceitar os termos, dá uma lidinha nos termos, tá? Next. Aqui você vai deixar tudo marcado como vem de padrão, vai dar Next, e depois vai dar um install. Eu não vou fazer porque eu já tenho instalado aqui no meu computador, tá? Ele vai fazer todo o processo de instalação. E aí ele diz aqui onde ele vai instalar. Ele vai instalar no C2 pontos, users, o nome do seu usuário, appdata, local, Selenium Basic, tá? Feito esse processo, ele vai estar instalado no seu computador. E aí se você for aqui em disco local C2 pontos, em users, que no meu caso aqui está traduzido é usuários, no meu caso, o meu usuário principal aqui desse computador é o FerTH. E se eu vir aqui na opção AppData, você pode ver que AppData é uma pasta que fica oculta, tá? Então eu coloquei aqui para visualizar, mostrar itens ocultos. Aqui, itens ocultos. E ele mostra a data AppData para mim. Eu consigo acessar a página local. E aqui eu tenho o Selenium Basic, tá? Cadê? Selenium Basic. Então, essa é a minha pasta de instalação que contém as DLLs e tudo mais do Selenium para eu poder utilizar. Porém, para eu começar a utilizar, para eu conseguir manipular o meu navegador, no caso aqui é o Google Chrome que eu vou manipular, eu preciso baixar o WebDriver, tá? Esse WebDriver para a gente poder manipular o navegador. Então, assim, basicamente o VBA ele vai manipular o Selenium Basic, que o Selenium Basic, por sua vez, vai manipular o WebDriver, que por sua vez vai manipular o navegador. Então tem uma escadinha aí. Bom, vamos lá. E aí é o que causa os principais problemas aqui é essa questão de atualização. Cada navegador ele tem uma versão, tem um versionamento. Hoje, o meu navegador, o Google Chrome, se eu vier aqui nessas reticências e vier aqui em ajuda sobre o Google Chrome, tá? Ou basicamente colocar Chrome //settings/help, você vai ver que a versão do meu Google Chrome é a versão 122, tá? Claro, 122.0.6261, enfim. Mas o que me importa é o primeiro item aqui, a primeira centena aqui, que é 122, a versão do meu Google Chrome 64 bits. E eu preciso baixar o WebDriver. Por quê? O WebDriver que vem no seu Selenium Basic, quando você instala ele, ela não é a versão. Aqui a gente tem o driver do Opera, a gente tem o driver
do Edge, a gente tem um driver do Google, do Chrome, né, do Google Chrome, do Firefox, tem, enfim, dos principais navegadores aqui. Então você vai ter que pesquisar o mais recente, tá? O mais recente não, o compatível com a versão do seu navegador. Se eu tiver um WebDriver da versão 80, ele não vai conseguir manipular esse meu navegador, porque ele já está na versão 122. Então aqui, basta eu vir aqui pesquisar por WebDriver Chrome, tá? Que eu quero baixar do Google Chrome. Então vai aparecer aqui Chrome Driver, WebDriver. Eu posso clicar aqui na guia de downloads e aqui eu tenho a página de downloads do WebDriver. Pode ver que ele tem as versões aqui, versão 114, versão 114, versão 113, versão 112, enfim. E aqui ele diz que se você estiver usando a versão 115 ou uma mais recente, você pode clicar nesse link daqui, que ele vai te encaminhar para um lugar onde tem os endpoints, sei lá, um JSON de endpoints para você fazer o download. Então eu cliquei aqui, ó, e a gente foi diretamente para o Google Chrome Labs.github.io. E é da própria Google aqui, a gente tem as versões para fazer o teste. Então a gente tem a versão do 123 que está em beta ainda, e a gente tem a versão 122, está vendo aqui? Que está estável. Então tem estável, em beta, em dev e em canary, né? São algumas versões aqui, enfim. E eu posso vir simplesmente aqui em stable, né? A estável, e eu comparei que a 122 é justamente a versão do meu navegador. O restante não precisa ser compatível, tá? Então, no caso aqui é quase compatível, o meu é 112, no final aqui é 111, mas 122 já serve, tá? Você só precisa atentar a primeiro número antes do ponto. Cliquei aqui e a gente veio para a versão 122, estável, e aí eu posso procurar o meu serviço aqui, né? O meu computador, de acordo com o meu computador. Então eu tenho um Windows 64 bits, tá? E eu quero baixar o Chrome Driver. Então eu tenho o Chrome Driver do Windows 64 bits. Então é isso daqui que eu vou precisar baixar. Basta eu copiar esse link daqui e navegar para esse link, eu vou colar ele aqui no meu navegador, que automaticamente ele vai fazer o download do arquivo. Quer dizer, vai fazer não, ele vai dar uma notificação, o próprio Google Drive, ele dá uma notificação de que o download ele pode ser suspeito, né? E aí eu vou clicar aqui e vou fazer o download do arquivo suspeito. Mesmo assim, porque eu confio, né? Ele é zipado e a gente precisa dele para poder manipular. Então aqui eu tenho o Chrome Driver Win64 zipado. Eu vou descompactar ele, como foi feito aqui, tá? Então tem ele aqui descompactado, vou clicar de novo, e aqui eu tenho o Chrome Driver, tá vendo? Esse é o aplicativo de linha de comando que vai manipular o meu navegador. Então, eu vou copiar ele, vou vir aqui, vou copiar ele, e vou lá na minha pasta do Selenium Basic. Você vai ver que já tem um Chrome Driver aqui. Basicamente, eu vou simplesmente colar por cima e vou clicar em substituir o arquivo no destino, tá? Substituir o arquivo no destino, que ele vai fazer? Ele vai excluir o que tinha aqui e vai colocar o atual de acordo com a versão 122. E se seu navegador atualizar para a versão 123, você vai ter que fazer essa atualização manual, vai ter que vir aqui e buscar também a versão 123 para fazer o download, para conseguir que a sua aplicação continue funcionando, tá? Bom, feito isso, outra coisa que você precisa fazer, e que não tem aí nos principais tutoriais, que eu tive que aprender na marra, pode ser que ele não funcione ainda. Então você vai vir aqui e vai pesquisar por ativar e desativar recursos do Windows. Basta pesquisar aí no seu computador, tá? Aqui no menu iniciar, e você vai vir para essa telinha daqui, tá? E aí eu recomendo que, se estiver desabilitado o Net Framework 3.5, tá? Pode ser que ele não esteja aqui marcado, você vai selecionar ele e vai dar um OK para que ele habilite o .NET Framework 3.5, tá? Parece que o Selenium Basic ainda utiliza essa arquitetura, então os computadores mais recentes só está a versão 4.8 para cima habilitados, você habilita também a versão 3.5, isso não vai dar nenhum problema para as outras aplicações suas, tá? Feito isso, já está tudo pronto, você está com o Selenium Basic instalado, você atualizou o WebDriver de acordo com a versão do seu navegador atual, né? E você tem ali tudo pronto para começar a manipular o seu navegador via teste. E agora a gente vai aqui para o Excel, para o VBA no caso, para começar a fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu começar aqui. Então vou colocar aqui outra coisa também que a gente precisa fazer, né? No caso aí, para ele funcionar. Você vai vir aqui em ferramentas, referências, e aí você vai precisar habilitar essa biblioteca daqui, que é a biblioteca
Selenium Type Library, tá? Então você vai selecionar essa biblioteca daqui, vai marcar ela não vai estar aqui, ela vai estar por ordem alfabética, e aí você vai lá exatamente para poder habilitar, tá? Feita a habilitação, a gente pode começar a escrever nosso código. Então eu vou colocar aqui sublogin, por exemplo, tá? Bem simples, né? O login, fazer o login num site. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui com Gin, driver, ou dr, enfim, como você preferir, as new selenium, e aí veja que selenium já aparece ali, ponto WebDriver. Então tá aqui. Então primeiro eu digo que o meu WebDriver em si, a aplicação WebDriver, eu vou chamar ela só de driver aqui no meu código para facilitar a digitação. E aí eu vou também chamar Gin elements as new selenium.web web elements. Deixa eu colocar aqui elemento as selenium as new não, tá? É selenium.web elements. Tá, web elements. OK? Então estou dizendo que o meu elemento, ele vai ser um elemento lá do meu Selenium Basic, tá bom? Então beleza. Feito isso, a gente começa aqui com driver.start. E se a gente já executar isso, tá, ele deu que o browser não foi identificado, porque eu preciso passar um segundo argumento, que é o browser que eu vou utilizar, tá, como uma string. E aqui eu vou passar entre aspas, porque é uma string, e vou chamar de Chrome, tá? Então, Chrome. Beleza. Então agora sim, eu estou dizendo que eu vou usar o Chrome. E aí, ele abriu aqui o Chrome para mim. Deixa eu mostrar para vocês. Então, esse é o Chrome. E ele aparece essa mensagem. O Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Então, ou seja, a gente está utilizando o WebDriver para abrir esse Chrome aqui. Então, quando eu termino o código, consequentemente ele descarrega o meu driver e descarrega o Google Chrome, tá? Outra coisa aqui que eu posso colocar é a base URL, ou seja, a URL do site onde nós vamos trabalhar, tá? Então vou colocar aqui, deixa eu pegar a URL do site da Organic Sheets, deixa eu vir aqui. Tá, eu vou pegar aqui essa URL, que é a do hub da Organic Sheets. Beleza. E aí eu vou colocar um driver.get e aqui eu posso passar o caminho, né, a URL que a gente vai pegar, né? Eu passei a URL base aqui em cima e estou passando a URL aqui para onde a gente vai navegar. Então, beleza. Vamos tentar executar aqui. Ele iniciou. Cadê o... ele está ficando bem aqui atrás. Eu acho que vou trocar a posição. E aí, ele navegou lá para minha página hub da Organic Sheets, como a gente pretendia, e ele fecha no final, porque ele não tem nada a ser executado, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Tá, beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, isso já foi definido. Se eu colocar aqui simplesmente assim, ó, barra, para ele navegar barra, ele vai navegar para minha URL padrão, que eu já coloquei lá em cima, que é o hub. Que é que eu poderia colocar para ele navegar para a página files, por exemplo. Entendeu? Então ele vai considerar sempre o padrão, que é o hub.top lá em cima. Tá? Eu poderia colocar o caminho completo aqui embaixo também, tanto faz. Melhor maneira que vocês acharem. E agora, eu posso fazer assim, ó, posso setar esse elemento, set elemento, igual a driver, ponto. E aqui eu posso pegar um elemento e manipular ele. Então, um elemento, por exemplo, aqui no meu navegador, isso daqui é um botão. Isso daqui pode ser um texto, isso aqui pode ser um campo para digitar. E cada um desses elementos ele tem um código. Tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, eu vou vir aqui em inspecionar e você vai ver que, deixa eu diminuir aqui, se eu clico nessa setinha daqui e seleciono um item, por exemplo, deixa eu selecionar um outro item aqui, ó, você vai ver que esse item, deixa eu ampliar para a gente poder ver melhor, tá?
você vai ver que esse item ele pode conter um ID, ele pode conter uma classe, ele pode conter, por exemplo, isso aqui é um ID, né? Vamos colocar no da Hub, que eu acho que é mais simples a estrutura, eu consigo explicar melhor para vocês. Então vamos lá. Então eu tenho aqui um item, se eu seleciono aqui, você vai ver que eu tenho um campo do tipo input, cujo tipo dele é de texto, e eu tenho aqui um ID. Esse ID... Tá? Vamos lá de novo. Inspecionar. Deixa eu tirar aqui meu rostinho da frente. Tá, beleza. Então vamos lá. Voltando aqui, eu tenho um ID. Esse ID ele se chama e-mail. Eu tenho um name também que se chama e-mail. Eu tenho uma classe, né, que se chama form control. Eu tenho um placeholder, enfim. E eu consigo utilizar esses indicadores para localizar qual o elemento da página que eu vou interagir, tá? Então, o principal delas é o ID. Eu posso colocar aqui, ó, driver.find elements by, e aí eu digo por que eu quero pesquisar. Posso procurar por uma classe, posso procurar por um CSS específico, por um ID, por um link, por um texto que esteja no link, pelo nome dele, pela tag, pelo XPath, enfim, eu posso procurar um elemento para poder interagir com ele. Nesse caso aqui, eu vou procurar pelo ID. Então, find, ele vai procurar o elemento pelo ID. De que maneira? Aqui eu vou passar dentro o string do meu ID, tá? E o meu ID, ele é e-mail, como a gente viu. Ok? E aí eu posso passar o timeout também aqui para espera, né? Depois que eu procurar esse elemento. Posso passar aqui algumas outras configurações, mas eu vou deixar aqui só para ele procurar o elemento. Eu vou carregar esse elemento como o driver find element by ID e-mail. O único problema aqui é se a gente tiver dois campos com ID e e-mail, tá? Que geralmente não é comum, né, numa página web, ter esses dois campos com o mesmo ID. Às vezes tem um ID diferente, mas isso pode acontecer, eu já peguei casos que acontece. Então, eu vou mostrar para vocês até o final do vídeo que é melhor você pesquisar pelo XPath, tá bom? Então vamos lá. Então aqui com elementos, eu posso fazer assim, ó, elemento.sendKeys, né, que é para usar o teclado para digitar, e aqui eu vou passar o que eu quero que ele digite, né? Então eu vou passar aqui, chamar Fer Tomás, tá? Beleza. Então, nesse elemento que a gente acabou de localizar, eu quero que ele digite Fer Tomás. E aí a gente pode executar e ver isso na prática, tá? Então, primeiro, eu vou iniciar aqui o meu Chrome de teste, vou navegar para minha URL base, né? E aqui na URL base eu vou procurar o elemento pelo ID e vou nela digitar com sendKeys Fer Tomás. Então veja que aqui ele digitou, né? Sem eu fazer nada, isso aqui foi automaticamente. Beleza? E aí, por fim, ele fechou, tá? Deixa eu fechar isso aqui também. Vamos lá no Hub de novo, que eu vou continuar fazendo a automação a partir daí. Outra coisa que eu posso fazer é aqui, ó, pesquisar esse elemento, que é o elemento do campo senha. A gente pode ver que ele tem um ID, geralmente é o ID único, então está aqui pedindo o ID, o nome dele é password, placeholder é a senha, enfim. Outra coisa que eu posso fazer também é clicar com o botão direito sobre esse elemento. Veja que essas duas linhas é referente ao mesmo elemento. Clicar com o botão direito e aqui eu posso vir em copy. Copy, eu posso copiar aqui full XPath, tá? Esse full XPath, deixa eu comentar ele aqui para vocês e colar, ele vai me dizer exatamente o caminho. O HTML ele tem uma estrutura, uma arquitetura. Então ele tem um HTML, dentro desse HTML tem um head body, dentro desse body ele pode ter alguma div, pode ter algum container, ele pode ter uma outra div, então aqui basicamente eu estou dando caminho. Dentro do meu documento HTML que está carregado na página, eu vou para dentro do body, dentro desse body eu vou dentro da primeira div, depois eu vou dentro da div que tem dentro dessa div, depois da div que tem dentro dessa div, da div, depois eu vou no form, que é o formulário, então aqui são várias divs e tem um formulário, depois eu vou na segunda div desse formulário, que aqui deve estar dividido os dois campos, cada um em uma div, e aí eu vou num input que a gente selecionou. Então eu tenho aqui esse input, que é o input de senha, tá? Então eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa. Posso colocar aqui set elemento, só que ao invés de eu procurar pelo ID, vou fazer assim um find element by XPath, tá? E aí eu posso colar aqui dentro o elemento XPath, tá bom? Beleza. Feito isso, eu posso também colocar um
elemento send keys e posso colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E aí a gente já consegue executar. Mesma coisa eu posso fazer para o meu botão, depois eu vou ter que clicar no botão. Então, como é que a gente faz o login? Eu digito o login, a senha, e vou clicar aqui no meu no botão de acesso aqui, né, no botão de login. Então o botão de login ele está dentro de uma classe em si, tá? E ele não tem nenhum ID, não tem name, não tem nada. Na hora que eu programei eu não coloquei esse elemento porque para programação web não faz diferença. Então nele é ideal que eu faça o copy, né, copie o XPath também, tá? Então vamos lá, vou colar aqui o XPath do botão. Então veja que o XPath é no mesmo caminho, tá? Tá mesmo na div, dentro do mesmo formulário, só que dentro desse formulário eu tenho a div para separar aqui os campos do botão. E eu tenho o botão que ele está solto, ele não está dentro dessa div. Então esse seria o caminho. E aí eu posso fazer assim, ó. Posso copiar aqui, vou passar o XPath do botão. Ok? E aqui eu vou dar um elemento ponto click, tá? Então posso clicar e segurar, eu posso clicar, eu posso dar um duplo clique, eu posso dar um drag and drop, né, arrastar, enfim, eu posso fazer diversas funcionalidades aqui, posso selecionar simplesmente, só que no meu caso eu quero dar um clique nesse botão e aí automaticamente ele vai executar. Então a gente vai ver isso executando, isso acontecendo na prática, tá? Deixa eu dar um driver aqui, antes da gente apertar, vou dar um driver .wait, tá? Que é para esperar, e aí eu passo o time um long, né? Em número, simplesmente. Então eu vou passar aqui um time de 5.000, que é equivalente a 5 segundos, tá bom? E aí ele vai parar aqui, depois de digitar a senha, e vai esperar 5 segundos antes de clicar no botão, para a gente poder ver acontecendo. Então beleza, ele abriu ali automaticamente, ele preencheu as informações extremamente rápida e ele está esperando 5 segundos antes de clicar no botão. E ele clicou no botão e por fim ele fechou, vocês não viram a resposta porque ele acabou fechando. Aqui eu vou dar um stop para ele não fechar e a gente ver o resultado final, tá? Vou mudar aqui para 3 segundos. Então é milésimos de segundos, tá? Aqui a gente está colocando em milésimos, são 3.000 milésimos, que equivale a 3 segundos. Então beleza, a gente executou. Então ele preencheu, aguardou os 3 segundos, clicou no botão e aqui ele deu erro porque o login e a senha não estão corretos, né? Então você vai ver aqui que ele pausou aqui no stop conforme eu determinei, tá? Outra coisa que eu poderia fazer aqui é pegar o resultado. Então vamos lá. Se eu coloco aqui qualquer coisa que não seja minha senha, ele gera para mim esse comunicado aqui de que o login não foi efetuado. O que eu posso fazer é simplesmente vir aqui, clicar com o botão direito, copiar o XPath, né? E a gente melhor pesquisar pelo XPath, como eu disse. E eu vou vir aqui, vou pesquisar o elemento, colocar o XPath, caminho. E quais são os riscos de você utilizar o XPath, tá? Nenhum, tá? O máximo que pode acontecer, foi o que aconteceu com o WhatsApp, é basicamente vir lá o WhatsApp fazer uma reformulação do código deles, da página deles, e mudar. Então, às vezes, o botão ele estava dentro de uma div específica e saiu, não está mais, está dentro de outra div. Às vezes o botão tinha um ID, botão de enviar e agora não tem mais, ou esse ID mudou por alguma estrutura lá dos programadores do WhatsApp, enfim. Então, vou dar aqui uma mensagem. Mensagem, resultado, elemento, ponto, text. Então, estou pegando o texto que está lá dentro desse meu elemento, tá? Vamos executar aqui de novo. E aí ele vai gerar uma mensagem com esse resultado. Esperar 3 segundos, ele vai apresentar, clicou no login, deu erro, e aqui, se a gente vê, resultado. O login não pôde ser efetuado, verifique suas credenciais e tente novamente, tá? Então a gente consegue, depois ele deu o stop aqui, e aí se eu avançar, ele vai fechar o meu driver de teste, tá bom? Agora eu vou colocar aqui o meu login e senha, só tem que lembrar de editar isso e apagar, então vou colocar aqui, ó.
Beleza, então agora eu tenho o meu login e senha e vou clicar para ele executar e conseguir fazer o login, tá? Então vamos esperar aqui para ver se isso vai acontecer. Só que agora, teoricamente, ele vai conseguir fazer o login, tá? Eu não vou ter mais essa parte daqui, então eu vou comentar essa parte, eu não vou ter mais aquela mensagem de erro, né? Bom, vou executar aqui, vamos lá. Então vamos aguardar. Então ele logou, colocou meu login e a senha, reais, vai clicar agora no botão e beleza, a gente conseguiu acesso, tá? E aí eu poderia implementar ainda mais. Poderia colocar para fazer o acesso ao menu, clicar na página de downloads, por exemplo, e, sei lá, fazer algum tipo de pesquisa nesse campo. Então se a gente vir aqui inspecionar esse campo, a gente tem a opção aqui, ó, o campo do tipo Search. Eu poderia vir aqui pegar o XPath dele também e colocar para digitar alguma coisa em específico e clicar para fazer o download também, tá? Eu posso colocar esses comandos, né? Conforme eu disse, fica livre a criatividade de vocês. E muito interessante você estruturar isso com looping, com estruturas de repetição, que aí você consegue colocar ele para executar ininterruptamente diversas vezes para determinados fins que você tenha interesse. E é isso. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram do tema, deixem aí nos comentários para eu tentar trazer mais aulas a respeito de automação web. Se você quer se tornar um profissional e profissionalizar ainda mais os seus recursos, as suas planilhas, os seus projetos, não esqueça de dar uma olhada. Vou deixar o link na descrição também do curso, onde eu ensino a integrar o seu projeto VBA via APIs. E espero ver você na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.